Pois é, estamos aqui retornando às nossas aulas de redação. A partir de agora, foco, força, fé, certo? Vocês conseguem, vocês já devem estar adaptados às aulas por vídeo. Vamos tratar de agradecer a Deus por estarmos vivos, com saúde. Quanta gente queria estar assistindo a aula por vídeo nesse momento e não tem essa oportunidade. Então é hora da gente parar de reclamar e agradecer a Deus pelas oportunidades, pelas glórias e graças que Ele nos dá. Então, nós vamos tratar hoje sobre a impessoalidade e objetividade em textos jornalísticos. Nós vamos ver alguns exemplos de textos jornalísticos, vários. A tia vai fazer algumas poucas questões com vocês do livro. E nós vamos estudar também, vamos dar início à entrevista. Aqui está da página 80 a 86, não é? Começa da página 70 até 86. Então, como eu disse, eu vou fazer algumas questões com vocês e as outras eu vou deixar para vocês pensarem. Desse intervalo, das 70 e 86, eu vou fazer algumas com vocês e as outras vocês vão fazer como tarefa de casa. Então, vamos lá, vamos começar. Então, tem assim na página 70, impessoalidade e objetividade em textos jornalísticos. Que é isso, tia? Primeiro, a tia vai dar uma pequena explanação. Quando eu sou repórter, eu vou fazer uma reportagem sobre um determinado assunto, eu tenho que usar a impessoalidade, ou seja, eu tenho minha opinião formada a respeito daquele assunto. Mas como eu estou fazendo uma reportagem, eu sou um repórter, eu não vou simplesmente colocar a minha opinião. Eu vou fazer uma reportagem impessoal. Não vou colocar simplesmente traços pessoais, o que eu acho a respeito daquele assunto. Eu não estou fazendo um artigo de opinião. Estou fazendo uma reportagem, então eu tenho que ser impessoal e objetivo. Nesse texto aqui que ele traz, sobre ainda as bicicletas, lembra que a gente parou falando sobre bicicleta? A gente vai continuar falando sobre bicicleta. Diz o dito popular. Dito popular é um ditado popular que é falado, passado de geração a geração. Será que eu devo casar ou comprar uma bicicleta? Por aqui nós acreditamos nos dois, mas nosso objetivo aqui é falar da bicicleta, pois casamento é realmente algo muito complexo para tratar num simples post. E daí vem a pergunta, será que é preciso de uma bicicleta nova? São tantos modelos, tantas escolhas, tantas funções diferentes, mas também se eu tivesse uma bike nova, eu usaria ela mais, pedalaria mais para o trabalho, me exercitaria mais, o que me ajudaria muito na minha saúde e nas minhas finanças, além de poupar meu tempo, pois a bike é um veículo muito eficiente dos deslocamentos urbanos. E bicicletas são coisas mágicas, tanto faz uma bike de magazine quanto o último modelo daquela marca cobiçada, a sensação de liberdade e vento no rosto será sempre a mesma. Eu não sei se vocês têm percebido, mas ultimamente está tendo um advento no uso de bicicletas. Aqui mesmo na nossa cidade de Miguel Alves, vocês veem vários grupos, quando a gente vai para Teresina ou mesmo dentro da cidade, vão para o outro estado aqui do Maranhão, grupos de pessoas que andam de bicicleta. E é um grupo organizado, Eles colocam um capacete super seguro, Tratam também da segurança e principalmente da saúde, Andar de bicicleta faz bem à saúde, polui menos o meio ambiente, é também uma forma de lazer. Então esse texto está tratando sobre o que é bom, O que é bom na hora de andar de bicicleta. Sobre o texto lido, responda. Ele foi escrito em primeira ou terceira pessoa? Relembrando, primeira pessoa é eu, terceira pessoa é ele. Quando eu falo a respeito eu digo fiz, falei, estou com vontade. Então esse texto, ele foi escrito em primeira pessoa. Foi escrito em primeira pessoa sim, tá bom? Ele utiliza o eu, o me, o minha, o meu. Que assunto ele aborda? Ele aborda a importância do uso da bicicleta, Como é importante, trata sobre que bicicleta a gente deve comprar, se é uma mais nova, e fala o quanto é importante a gente andar de bicicleta. Depois nós temos, acompanha aí na página, um repórter escreveu, Um repórter que escreve uma notícia, texto jornalístico estudado nesse capítulo, geralmente tem a intenção de narrar os fatos noticiados a seus leitores por meio de uma visão mais impessoal e objetiva possível. Eu vou escrever uma reportagem, a intenção do repórter é não colocar a opinião dele naquela reportagem, então é impessoal e objetivo. Daí serem comuns, como vimos, o emprego dos verbos em terceira pessoa e uma postura mais distante do autor do texto.
com o uso mais criterioso de formas adjetivas e adverbiais que denotem uma opinião pessoal. Assim, quando se compara o texto de uma notícia com textos claramente pessoais, tais como uma postagem em um blog ou opiniões de pessoas entrevistadas, fica clara a diferença nas estruturas linguísticas utilizadas. Ou seja, esse primeiro texto que a gente leu, ele é feito em primeira pessoa, então ele não é tão impessoal assim. Tem lá a opinião do autor. Os blogs, eles têm opinião pessoal, sim, porque o blog ele é pessoal. Já nas reportagens, a gente dá prioridade a escrever em terceira pessoa, utilizando o pronome ele. Fizeram, falaram, né? E isso traz a impessoalidade. Quando eu escrevo em primeira pessoa, eu estou me colocando como pessoa. Quando eu escrevo em terceira pessoa, eu falo, né? Eu trato apenas de uma reportagem. Isso ocorre porque se pressupõe que a função de um veículo de comunicação seja noticiar os fatos como eles acontecem e de forma impessoal objetiva. Então, se eu vou fazer uma reportagem, eu tenho que apenas noticiar os fatos. Eu não vou colocar minha opinião, a não ser que seja um blog, um artigo de opinião, como eu já falei. Então, eu tenho que noticiar sem julgamento de valor, sem preconceito, sem pré-noções. É importante observar, no entanto, que a impessoalidade e a objetividade plenas no jornalismo não existem. As palavras e as estruturas utilizadas já mostram por si sós um ponto de vista do autor e contribuem para a construção de sentido sobre o fato noticiado. Observe as manchetes a seguir que dizem respeito ao mesmo fato, isto é, o aumento da produção de bicicletas no Brasil em 2018. Agora em 2020 é que está grande mesmo, né, gente? Então as manchetes são as seguintes para a gente analisar. Tem aí no livrinho de vocês, na página 74. Na página 74 vocês encontram. Então tem assim. Em outubro, indústria da bicicleta tem melhor produção dos últimos 4 anos. Bicicletas ganham espaço no Brasil, mas dólar preocupa os fabricantes. Todas aí tem dizendo onde estão disponíveis na internet. Indústria de bicicletas aumenta a produção em 10,7% no primeiro semestre. Blumenau reflete o aumento da produção de bicicletas em todo o país. Então, essas são as manchetes que ele trouxe. Então, todas essas manchetes lidas, elas são escritas utilizando-se uma estrutura impessoal. Então, a gente não utiliza nessas manchetes a primeira pessoa e sim a explicitação da voz do autor. Então, nessas manchetes, elas são super impessoais. Elas estão dando apenas a notícia. A gente não utiliza a primeira pessoa quando a gente está fazendo uma reportagem que quer que ela seja, né, segura, quer que as pessoas realmente acreditem. Ao noticiar o mesmo fato, entretanto, cada veículo de comunicação, tendo em vista seus interesses, seu público, sua especialidade, entre outros fatores, imprime uma perspectiva ao texto, ainda que sua estrutura seja construída de forma impessoal, como as manchetes lidas. Na primeira, a preocupação dos fabricantes com a alta do dólar ganha destaque e se sobrepõe ao aumento das vendas. Então, mesmo querendo ser impessoal, a gente ainda liga algum assunto ao outro. Na primeira, liga a bicicleta ao preço do dólar. Na segunda, o foco está em um mês específico que teve o recorde de produção em um longo período de tempo. Então, cada repórter, por mais que ele seja impessoal, mas ele coloca um pouco do que ele acha que deve ligar, né, a reportagem dele. A terceira, por sua vez, põe em destaque o aumento da produção ao longo do primeiro semestre do ano. E a última, mais específica, situa a cidade de publicação do jornal e a coloca em destaque em meio ao mesmo fato noticiado pelas manchetes anteriores. Então, por mais que o repórter tente ser impessoal, ele tem uma visão, né? Cada repórter tem uma visão específica a respeito de um determinado assunto. Ainda nuances mais sutis sobre como diferenças de sentido dos verbos utilizados na explicitação ou não dos agentes de cada verbo. Perceba, por exemplo, as diferenças entre as formas verbais empregadas em ganha espaço, tem melhor produção. O sentido dos verbos pressupõe uma postura mais passiva da indústria, ao passo que a construção aumenta a produção, indica uma postura mais ativa da indústria. Então, mesmo querendo ser impessoal, muitas vezes o autor ainda coloca um pouco do seu ponto de vista. Há outros gêneros jornalísticos que possibilitam a seus autores se expressar de forma mais subjetiva, ou seja, colocando mais um pouco de si, do que é observada no texto da notícia.
Entre esses outros textos estão, por exemplo, o artigo de opinião, que a tia Jo já falou. Quando eu faço um artigo de opinião, eu falo a respeito de determinado assunto e eu coloco a minha opinião, que em geral são escritos por colunistas fixos ou especialistas convidados pelos veículos de comunicação. As reportagens e as entrevistas, ainda o editorial, que embora não exponha um ponto de vista pessoal de quem escreve o texto, contém explicitamente o ponto de vista institucional do veículo de comunicação que o publica. Vale observar que o grau de impessoalidade e de objetividade de um texto jornalístico também varia de acordo com as características do veículo de comunicação e da imagem que este pretende construir perante seus leitores. Então temos assim: leia as manchetes a seguir, todas publicadas no mesmo dia, em referência ao mesmo fato ocorrido no estado do Pará. Famílias de camponeses ocupam fazenda de Itupiranga, no Pará. Todas essas manchetes, elas estão falando de um mesmo fato. Vocês vão perceber que cada manchete é escrita de um jeito e cada manchete busca uma nuance diferente a respeito dos fatos. Homens armados invadem fazenda no Pará e fazem funcionários reféns. A notícia sobre o mesmo fato, só que diferente. Terroristas do campo da UNC invadem fazendas e fazem 10 reféns no Pará. Extremistas armados invadem fazenda no Pará e fazem reféns. Itupiranga, União Nacional Camponesa ocupou fazenda Novo Mundo. Comunistas da União Nacional Camponesa armados invadem fazenda no Pará e fazem reféns. Então vocês veem aí na página 76 que trata-se de um mesmo conteúdo, só que manchetes diferentes, porque são escritas por diferentes repórteres de diferentes jornais. Então, cada um tem uma visão a respeito. Que palavras ou expressões foram utilizadas em cada uma das manchetes para se referir às pessoas responsáveis pela ação descrita? Então, a gente pode ver aí famílias dos camponeses, homens armados, terroristas do campo, extremistas armados. Todas essas expressões foram para se referir às pessoas que foram responsáveis pelos atos violentos. As ações realizadas por essas pessoas, quais foram os nomes utilizados para dar essas ações? A paixão de algumas pessoas por bicicleta e o questionamento que eventualmente elas fazem sobre a compra. Não, dei uma riscadinha aqui, que aqui ainda é lá sobre as bicicletas, tá bom? Então, as ações ocupam, invadem, fazem reféns e ocupou, tá? Então, vejamos assim, o grande papel do esporte na vida dos jovens. E aí, vocês vão terminar aí na página 77, falando sobre esse tema lá da invasão das fazendas. E na página 77, lá no final, nós temos outros textos que nós vamos estudar. O grande papel do esporte na vida dos jovens. A foto principal de capa da edição de ontem mostrou uma tenista disputando um belo campeonato para crianças e adolescentes em Novo Hamburgo. A imagem é significativa e nos lembra a grande importância que tem a relação do jovem com o esporte. E certamente a conclusão é de que esta relação deve ser incentivada nas mais diferentes modalidades do esporte em todas as camadas sociais, com ênfase nas mais desprotegidas. No país do futebol, precisamos estimular, além dele e dentre outros, o basquete, o vôlei, judô, handebol, tênis e, importante destacar, o atletismo em suas diferentes vertentes, judô, como os saltos, os arremessos, a natação, entre outros estilos. Isto porque atletismo e natação permitem treinamento e resultados que podem ser aferidos individualmente. Então, fala sobre a importância do esporte na vida dos jovens e fala sobre os diferentes tipos de esportes que podem ser adequados à nossa rotina aqui no Brasil. Já nós temos outro texto, outra visão, também sobre esporte. O papel do esporte no desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. As diferentes manifestações esportivas apresentam diferentes objetivos e impactos esperados. A competição de elite objetiva resultados e a mais alta performance possível. O esporte, como lazer e condicionamento físico, tem como impacto saúde, convivência e qualidade de vida. E o esporte para crianças e jovens, na escola ou a partir da escola, tem como objetivo o desafio de atender a todos,
garantindo o direito previsto na legislação brasileira. Costumo dizer que existe o esporte de cada um de acordo com o perfil, a expectativa e os objetivos pessoais, aspectos que também se transformam a cada fase da vida. Para alcançar objetivos e resultados tão diferentes, temos que lançar mão da mesma variedade em termos de estratégia. Então, os dois tratam sobre a importância, né, da prática de esporte, só que cada um com uma visão. Aqui, nessa foto aqui dessa reportagem, nós temos uma grande esportista do nosso Brasil. Inclusive, quando eu era mais criança, eu adorava assistir os jogos dela, é a Ana Moser. Ela foi uma grande jogadora de vôlei. Eu gosto muito de assistir jogos de vôlei. E quando a Ana Moser estava em campo, né, estava em quadra, Tia Ju adorava assistir, porque ela era uma pessoa que chamava a responsabilidade para si. Ela é uma grande esportista que fez nome no vôlei e hoje ela trabalha com ainda esporte e projetos sociais. Então tem assim, os dois textos se assemelham em relação ao assunto abordado. Qual é a semelhança? Né? Então vocês não prestem atenção nisso aqui, foi um errinho, tá bom? Então os dois textos eles tratam sobre a importância do esporte na vida de jovens, adolescentes e crianças. Precisa pensar muito para responder isso aí. Trata sobre a importância do esporte na nossa vida, principalmente de vocês. Qual é a função de cada um deles e a que gênero eles pertencem? Então, a função deles é informar, deixar as pessoas informadas. O primeiro, ele é um editorial, é como se ele fosse um editorial. E o segundo já é um artigo de opinião, que coloca a opinião do autor no texto. Lá nesse da Ana Moser já é um artigo de opinião, porque ele fala mesmo da importância, o autor coloca a sua opinião. E o primeiro é apenas um editorial, ele apenas fala a respeito do fato, tá bom? Agora nós chegamos a aí vocês terminem de responder, tá bom? A tia está à disposição. Nós chegamos à bela entrevista. Tudo isso, tia, por que você colocou tantos textos na mesa? Porque todos tratam a respeito, né, de reportagens, de entrevista, eles todos têm uma mesma nuance. Então, a tia fez uma aula englobando tudo, tá? E não é tão grande assim não, as respostas vocês tiram de letra, afinal já estão no 7º ano. Leia a seguir a transcrição de um texto, uma entrevista feita com a escritora Thalita Rebouças. Thalita, que é maravilhosa com os adolescentes, ela fala uma linguagem jovem e ela é muito benquista, né? Como uma escritora muito benquista entre os jovens. Na hora de fazer uma entrevista, gente, a gente sempre tem que levar um roteiro pronto de perguntas. Vocês lembram quando a tia Ju fez no 5º ano com vocês um roteiro de entrevistas? Então a gente fazia, a tia queria ver as perguntas que vocês iam fazer, porque a gente não pode chegar enquanto entrevistador alheio ao assunto. Gente, eu nem conheço aquela pessoa, o que eu vou perguntar para ela? Então quando eu vou entrevistar eu tenho que ter perguntas fixas. No entanto, tia Jo, e se surgir algum assunto na hora que queira outra pergunta? Mesmo assim eu tenho que utilizar só as minhas? Não. Você, enquanto um entrevistador, você tem que sacar quando você pode colocar uma pergunta a mais que seja boa para o conteúdo. Então, quando eu vou entrevistar, eu tenho que estar com a cabeça bem leve, porque uma entrevista ela tem que ocorrer boa, tanto para o entrevistando, quanto para quem está sendo entrevistado, quanto para quem está entrevistando, certo? Você tem que saber que você não pode falar mais do que quem está sendo entrevistado, você não pode cortar, porque você pode cortar uma ideia deles. Então, a entrevista ela tem que ocorrer suavemente. Por exemplo, nessa aqui o entrevistador diz, existe uma literatura específica para meninas jovens, pré-adolescentes e adolescentes? A Thalita responde, existe. Eu pelo menos escrevo para uma galerinha que eu quero. Trazer para o hábito da leitura. Normalmente as crianças leem muito porque os pais compram os livros ou as crianças se encantam com aqueles livros mirabolantes que só fazem saltar fogos assim. E os meus livros são muitas vezes, o primeiro livro que um pré-adolescente que ele lê sem figura. Muitos me falam, isso é seu livro? É o primeiro sem desenho que eu li. E isso é muito bacana assim, é a transição.
E é nesse momento de transição que as pessoas começam a implicar com o livro. Então eu escrevo para fazer com que essa galerinha não implique com o livro. Eu escrevo para eles se habituarem com a leitura, para eles quererem ler um livro atrás do outro. Porque tem menino que pega no livro só para ver as figuras, né? E a Thalita, ela faz essa transição entre a criança, entre o adolescente e se tornando já jovem. Ela faz livros que pelo próprio linguajar chama atenção, precisa das figuras para chamar. Aí o entrevistador diz: ah, que livro que fez isso com você? Ela diz: O Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens, foi um livro que eu li que estava no momento de achar blá. Ler é um saco, ler é chato, ler tem que se ler por obrigação, blá, 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 blá. E de repente um professor deu Marcelo Rubens pra gente ler Feliz Ano Velho. Eu fiquei encantada com aquele livro. Primeiro, que eu queria namorar o Marcelo Rubens Paiva. Eu já contei isso pra ele, inclusive que eu sou fã dele. Porque ele foi um cara que me trouxe de volta no momento que eu não queria ler e que eu não conseguia largar aquele livro. Então, nesse momento, ela fala de como ela construiu essa ideia na vida dela de fazer esse tipo de livro. E teve aí por base o livro do Marcelo Rubens. Entrevistador: menina lê mais ou menino? Lê. Mulher lê mais que homem, já há comprovação por pesquisas. Entrevistador: a literatura para mulheres é uma coisa mais ou menos antiga, né? A Jane Auster já é. Aí a Thalita interrompe e diz assim: para mulheres exatamente. Olha a Jane Auster. Aí muito antiga, porque tem essa coisa, mulher lê mais, né? Então acho que o interesse da mulher sempre foi mais também. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas durante a entrevista tem assim né, e a. Sabe por quê? Porque a entrevista ela é transcrita tal como ela é falada. E quando a gente está sendo entrevistado, geralmente a gente dá um pensamento, a gente dá uma parada, diz E isso foi transcrito exatamente como foi dito pelo entrevistador e pelo entrevistando. Existe um equivalente masculino, assim, livros especificamente para meninos? O que o menino gosta eles gostavam muito do Harry Potter, eles gostam muito do Senhor dos Anéis. Os mais novos amam o Diário de um Banana. Vocês gostam, né, do Diário de um Banana? Eu tenho visto que muitos alunos traziam para a sala o Diário de um Banana. Por quê? Porque é um livro adequado para a idade de vocês, é uma leitura leve, uma leitura gostosa. Entrevistador: pois é. Era a próxima pergunta. E no Brasil? Aqui no Brasil, acho que é o bom e o velho Pedro Bandeira. Sensacional sempre. Como se escreve para adolescentes? Sem alguma técnica? Eu não tenho nenhuma técnica. Mas, por exemplo, você pensa numa certa idade quando escreve? Ela diz: eu penso. Ele diz: ela diz: pensa só. Eu penso que eu gostaria de ler se eu tivesse de 13 a 14 anos. Aí eu começo a escrever e a imaginar o que eu gostaria. Então ela não escreve um livro de qualquer jeito. Toda vez que a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que pensar no outro que vai receber a informação. Até numa aula que a tia Jô dá, a gente fica pensando: será o que os alunos vão pensar daquela aula? Então eu tenho que pensar: tia, sua aula aí tem muita leitura. Gente, mas é redação. Para redação a gente tem que ler, a gente tem que realmente encarar os fatos. Vocês têm que aprender a ler direito, tem que aprender a escrever direito e a interpretar. Por isso que a gente tem que ler, tá bom? Por mais que eu pense em vocês, por isso que a tia Jô tá dando uma conversada sempre durante a leitura. Aí ele diz assim: o jornalismo ajudou em alguma coisa? Ajudou muito. Ela é jornalista e ela fala que ajudou demais fazer jornalismo para ser escritora. Logo, ela trabalha com linguagem, ela trabalha com escrita, e ser jornalista ajuda em tudo isso. Esse tipo de literatura tem uma relação que passa pela internet, redes sociais e tal? Passa. Eu sou do tempo que não tinha internet. Eu só tinha um site, 15 anos atrás. Depois veio o Orkut, depois do Orkut, Twitter, Facebook, Insta, blá, 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 blá. Eu sou bem ativa ali no Facebook. Eu acho que o Facebook virou a minha rede. É uma rede que as coisas ficam. Gente, existiu o Orkut, que foi uma febre. Existiu o Facebook, que é outra febre. Hoje em dia, o advento do Instagram, dos stories, do WhatsApp.
Então, tudo isso é importante também. Ela trabalha com jovens, a literatura dela é voltada para os jovens, então ela tem que estar por dentro também desses programas de internet. E como que a internet ajuda, assim, ela traz tema, por exemplo, sim, eles me pedem coisas pela internet, eles pedem muito, eles dão sugestão e mandam e-mail. A internet é fundamental hoje para mim. É a maneira que eu divulgo minhas tardes de autógrafo. Eu vou estar em Curitiba, vou estar em Porto Alegre, né? Então é por aí que ela diz. Então tá aí mais uma vez a internet, né? Até no mundo da literatura a internet está ajudando. Está ajudando nós nas nossas aulas online. Já imaginou se não fosse a internet? Como nós estaríamos agora? Seria muito, muito difícil. Então até as escritoras, como Thalita Rebouças, admitem a importância da internet. Só que a internet deve ser utilizada com cuidado, tá bom? 7º ano, com cautela. A gente não pode simplesmente esquecer da vida por conta da internet, tá? Tudo na vida tem que ser feito com cautela. E aí, entrevista com a grande Thalita Rebouças. E eu não sei se vocês perceberam, mas a entrevista dela tem muito traços de informalidade. A linguagem muito informal. Por quê? Porque ela trata de assuntos para jovens. E aí aproxima mais o jovem com essa linguagem. Tá aqui ela, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro, cursou 2 anos de faculdade de Direito e logo foi para o jornalismo, né? Decidiu se dedicar à carreira de escritora. Atualmente tem vários livros, participou do filme Tudo por um Popstar e Fala Sério Mãe. Ela também já entrevistou no The Voice, não sei se vocês lembram, entrevistadora. Então é assim, é possível saber quem é o entrevistador ou qual veículo de imprensa ele representa? Não se sabe quem é o entrevistador, mas sabe-se que ele representa a TV Sesc, especificamente o programa Super Libres, que aborda o universo de literatura. Em que se destaca a entrevistada Thalita Rebouças? A entrevistada se destaca como escritora de livros específicos para adolescentes, especificamente meninas adolescentes, principalmente para meninas. Uma pergunta que tenha sido claramente planejada previamente pelo entrevistador, que vocês imaginam. A pergunta sobre se existem livros específicos para meninas no contexto do Brasil, já que o entrevistador disse que era a próxima pergunta, confirmando que ele já estava planejado no seu roteiro. Então aí nós vamos ver todas as finalidades do gênero entrevista. Qual a finalidade do gênero? Expor informações, opiniões, experiências pessoais, profissionais de uma pessoa de destaque. Perfil dos interlocutores. Interlocutores é quem escreve e quem recebe a informação. O locutor é o jornalista e o interlocutor direto é a pessoa entrevistada. E os interlocutores finais é o público que recebe a informação. Suporte ao veículo, onde é que a gente encontra esse tipo de coisa? Na imprensa falada, rádio, televisão ou sites. Tema, assuntos de interesse geral relacionado com a vida pessoal e profissional do entrevistado. Estrutura, apresenta cumprimento, agradecimento, perguntas, respostas, despedida. Linguagem, pode ser mais ou menos formal, dependendo do entrevistador. Por exemplo, se estiver entrevistando o presidente da República, geralmente eles vão utilizar uma linguagem bem formal. A Thalita é uma escritora para adolescentes, então ela utilizou uma linguagem menos formal, mais informal. Então vai depender muito de quem se está entrevistando, tá certo? Então, 7º ano, vocês vão fazer da página 70 a 86. Algumas questões a tia fez com vocês, outras vocês vão tentar fazer sozinho. A tia deu uma explicação a respeito desses textos, que não é difícil. Afinal, no mundo da internet vocês conhecem. Então, deem opinião, façam as atividades. E nesses próximos dias a tia vai estar mandando os slides com as correções, tá bom? E, de qualquer forma, a tia está à disposição pelo WhatsApp, no privado, tá bom? Beijo, até a próxima!